Eu sou o caminho, a verdade é vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olá pessoal, gostaria de convidá-los para acessar o nosso site. Lá você encontra cultos, mensagens, estudos, canções e muito mais. Acesse inovachurch.com. Esperamos lá. Com Jesus, juventude com Jesus. Que Deus abençoe sua vida e também a de toda a sua família. Em nome de Jesus, está no ar o culto de casa desse domingo, dia 10 de agosto de 2025. Antes de mais nada, eu quero desejar a todos os pais um excelente dia, que o seu dia seja um dia todo especial, com muita saúde, com os seus filhos juntos de ti, e que a bênção de Deus esteja sobre sua cabeça, sobre a sua casa. Em especial, um feliz dia dos pais ao meu pai também. Que Deus abençoe você, porque Ele tem cuidado de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que têm dentro de si o anseio de conhecê-lo. Porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de resposta, Deus é Deus de amparo. E é exatamente por isso que nós estamos vivendo o mês do tempo de promessas. Porque as promessas de Deus se cumprem na vida daqueles que se entregam, na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que sim, fazem dele um refúgio, fazem dele um porto seguro. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, sobre a promessa da restauração de Deus, a promessa do recomeço, a promessa da vitória que ele tem para aqueles que o amam, para aqueles que o querem. Por isso eu quero já nesse momento deixar você com esse lindo louvor para preparar o seu coração para a mensagem que nós vamos falar logo em seguida. Fica aí, porque eu tenho certeza de que Deus tem algo grande, grandioso e impactante para falar ao seu coração. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu
palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra eu sei que vai, eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Diga a ele, Deus da aliança. Assim como nós falamos todos os cultos, né? Nós convidamos você a conhecer a nossa página web, inovachurch.com. Ali você tem estudos, você tem mensagens, você tem louvores, você tem um material espiritual para que você possa crescer na fé e alcançar ali a sua maturidade espiritual. Porque a partir do momento em que nós amadurecemos espiritualmente, o nosso relacionamento com Deus, ele vai também se estreitando. Isso é fundamental para que nós possamos, naquele dia, estarmos assentados com ele à mesa. inovachurch.com. Esse é o nosso site. Em breve nós teremos novidades. Em breve nós teremos novidades que estão saindo do forno, muito sérias, muito bacanas, muito impactantes na vida das pessoas. Então, acredito que nas próximas semanas nós vamos contar aqui uma boa notícia relacionada à igreja e você poderá participar presencialmente conosco dos nossos cultos. Mas sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá bom? Muito bem, vamos entrar então na mensagem. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Isaías. E se você quiser ir preparando aí a sua Bíblia, Isaías no capítulo 40. Isaías no capítulo 40. É aí que nós vamos fundamentar a nossa mensagem de hoje. Tá certo assim? Muito bem, vamos lá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Quantos problemas na sua vida você já enfrentou? E no dia em que você estava enfrentando esse problema, você considerou ele como o pior da sua vida? Quantos problemas você já passou no âmbito financeiro, que houve um desespero, que trouxe para você uma ideia de que era um problema insolucionável e que parecia que aquele era, inclusive, o fim da sua vida? O fim da sua vida. Quantas situações contrárias no âmbito familiar trouxeram para ti o desespero? Na vida sentimental, parecia que aquela ferida jamais iria cicatrizar e a dor seria uma constante dentro do seu coração. Assim acontece com pessoas que passam também por problemas de saúde, com problemas espirituais. Quando nós passamos por problemas, nós temos sérios, problemas graves, nós temos duas opções. A primeira delas, nós travamos por conta do desespero. E a segunda, nós recorremos a alguém que pode nos ajudar
a solucionar o problema. A questão é que alguns problemas não podem ser resolvidos por ninguém, a não ser por Deus. O problema é que muitas pessoas não conseguem jogar essa confiança em Deus, não conseguem colocar nele, depositar nele a sua confiança. E acabam agindo meramente pela força do braço, pela sua experiência de vida, pela sua condição socioeconômica, agem pelos seus conhecimentos e não recorrem àquele que pode transformar o impossível no possível, realizar sonhos, trazer solução de problemas, acalmar a alma. A palavra de Deus diz assim, Isaías 40, no versículo 28, que Deus nos abençoe, ele diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não se cansa. Deus não fica fatigado. Deus não desiste. Ele é a própria vitalidade. Ele é a própria força. Por quê? Porque ele é a própria vida. Nós nos cansamos. Nós nos fatigamos. Nós nos preocupamos. Nós nos estressamos. Nós choramos. Nós lamentamos. Mas Deus, ele não muda. Ele não se cansa. E por mais que nós venhamos estudar, tenhamos conhecimentos bíblicos, teológicos, filosóficos, a palavra de Deus nos afirma que nós não conseguimos esquadrinhar o entendimento de Deus, que vai além de qualquer sabedoria. Deus não se cansa. E se eu faço dele a minha fonte de vida, a minha fonte de energia, então, quando eu estou no meu deserto, quando eu estou passando por um momento de luta, de dificuldade, e me apego nele, ele cuida, ele guarda, ele fortalece a fé, ele fortalece o nosso coração. Ele nos dá direção. Porque Deus não se cansa. Deus não se cansa de você. Deus não se cansa de você. Aliás, se tem uma coisa que enche ele de prazer é poder ouvir você falar com ele, independentemente da circunstância. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando a gente fala com ele, quando a gente recorre a ele, quando a gente deposita nele 100% da nossa esperança. Isso traz saciedade no Senhor Deus. Ele continua assim dizendo, olha, o que Deus faz quando eu deposito nele a minha confiança? O que Deus faz quando a pessoa deposita nele a sua esperança? Quando a pessoa crê na sua promessa, a Bíblia diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. De repente você está cansado, cansada, exausto, exausta de tantas lutas, de tantos problemas, de tantas notícias negativas. Você está nesse momento já no seu limite. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Ele te fortalece aí agora. Se você crer, ele vai até você nesse instante. E ele fortalece os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu físico. Ele te dá vigor. Porque você recorre a ele. Porque você não recorre a outros meios. E você dá a ele a confiança de fazer dele não somente um amigo, um ouvinte, mas fazer dele o seu Pai, fazer dele o seu Deus, fazer dele o seu refúgio. Cada lágrima ele enxuga, cada dor ele cura, cada fraqueza ele fortalece. Mas para isso acontecer, você tem que manter a confiança e fazer dele o seu Deus, o seu refúgio, o seu porto seguro. Que é isso que ele quer de mim,
É isso que ele quer de ti. Ele fortalece o fraco. Ele faz mais. Ele diz assim, olha, os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Ou seja, ainda aqueles que estão no auge do seu vigor físico, que são os jovens, tem uma hora que se cansam, que se fatigam, que de exaustos se entregam, querem uma cama, querem um sofá, querem um descanso. Aqueles que estão no auge do vigor físico. Mas, isso é lindo, isso é lindo. Os que esperam no Senhor, você pode ter 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade. A idade já pesa, já dói. Dói aqui, dói ali. Mas, quando você decide colocar nele a sua confiança, a sua esperança e a sua fé. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Diga aleluia. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas por Ele. Os que esperam no Senhor são renovados. Os que esperam no Senhor todo dia, o vigor vem. Os que esperam no Senhor recebem combustível. Recebe essa energia. Recebe esse ânimo. Recebe essa fé. Recebe essa revolta. Recebe essa coragem. Independentemente da situação que estejam, estão ali. Na fé, em oração, porque confiam na resposta daquele que vive. Aleluia. De repente essa força não está em você. Infelizmente você tem estado cansada de tantos problemas, de tantas lutas. A boa notícia é que isso pode mudar hoje. Isso pode mudar agora. Se você crê. Se você crê. De repente você nunca nem me viu, está me ouvindo pela primeira vez. Pela primeira vez. Mas se você crê, hoje, aquilo que eu estou dizendo, com base na palavra de Deus, vai se cumprir na sua vida. Porque o Deus da Bíblia vai aí onde você está agora. Não importa onde você esteja, nem quem você seja, nem o que você fez ontem à noite. Os erros que cometeu, as falhas, os pecados. Não importa. Se você vai a Ele, Ele te aceita de braços abertos. Eu quero que você prepare o seu coração. Porque nesse momento, nós vamos clamar junto a Ele. E Ele vai te responder. Em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas
Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nós entramos nesse momento em oração porque em Sua presença já estávamos, para pedir ao Senhor que venha anular todo pecado, todo erro, toda falha que essa pessoa possa ter cometido, em nome de Jesus. E que o perdão do Senhor a alcance. Porque, meu Deus, hoje eu vou muito mais além, muito mais além. Eu vou pedir ao Senhor, meu Deus, que faça algo que de repente essa pessoa tem esperado durante toda uma vida. E eu não estou falando isso, meu Deus, religiosamente, não. Porque o Senhor conhece o meu coração e eu jamais brincaria com tal situação. Eu falo isso com toda a minha fé, com toda a minha confiança, com toda a minha esperança de que sim, o Senhor é vivo e está aqui. E assim como o Senhor está aqui, o Senhor, meu Deus, também está agora, onde essa senhora, esse senhor, esse jovem, essa jovem se encontra e precisam de colo, de um acolhimento do Senhor, precisam da sua força, precisam, meu Deus, do seu ânimo, da sua coragem, precisam que o Senhor venha de fato e de verdade abraçá-las, abraçá-los. Por isso eu te imploro que em nome de Jesus, o Senhor chegue até eles, agora, e que venha envolvê-los. Aí onde você está, em nome de Jesus, você pode começar a chamá-lo. De repente você nunca fez uma oração, mas você pode dizer assim para ele: Senhor Deus, eu estou aqui e eu preciso da sua presença. Espírito Santo, vá de encontro a essa pessoa. Você pode chamá-lo dizendo: Espírito Santo, entra no meu coração, entra em mim, faz nesse momento a minha vida mudar, faz nesse momento o meu coração mudar. O Senhor prometeu na sua palavra que aqueles que fossem ao Senhor e que confiassem em Ti, o Senhor renovaria suas forças. Então renova a força daquele que está cansado, ó Pai. Renova nesse momento, meu Deus, a força desse que já estava desistindo de lutar, desse que já estava desistindo da própria vida. Mas quando o Senhor entra, o Senhor opera, o Senhor proporciona resultados. Então que essa pessoa seja aqui e agora transformada pelo Senhor. Aí onde você está, receba do Espírito Santo. Ele entra na sua vida, ele entra no seu coração, ele entra nesses caminhos a partir de hoje. Aquilo que está a mais ele tira, aquilo que está faltando ele coloca, aquilo que está sendo para você um motivo de choro, ele vai transformar em riso, ele vai transformar em resultados, ele vai transformar em milagres, porque Deus é Deus e nesse momento os olhos dele alcançam aqueles que se entregam, alcançam aqueles que buscam-no, alcançam aqueles que confiam. Por isso, aí onde você está, colocando nele a sua confiança, receba paz, receba o acolhimento de Cristo, receba da presença dele e que Jesus, a partir de hoje, sim, o Senhor Jesus, seja o seu diretor, seja o seu governante, seja o seu Senhor e que sua vida seja, de fato e de verdade, para a honra e glória do nome dele, uma vida transformada, abençoada, uma vida de vitórias no nome de Jesus Cristo. Ah, minha amiga, que o Senhor Jesus nesse momento te abraça. Se você puder fazer esse movimento de acolher o seu próprio corpo, de abraçar o seu próprio corpo, faça. E receba o abraço de Cristo aí agora. O Espírito Santo te envolve, aleluia. Te amamos, meu Deus, te adoramos, porque o Senhor é vivo. Aleluia. Receba o Espírito de Deus aí agora. Seja abraçada, seja abraçado. Tenha suas forças renovadas. Tá tudo se encaminhando, parecendo que vai dar errado. Não vai não. Não vai não. Ele nesse momento, ele te transforma, ele muda a rota do problema para uma rota de vitória, de solução. Vai dar certo, porque o Espírito Santo, ele está aí contigo. E ele transforma a sua vida e ele te abençoa em nome do Senhor Jesus. Te amamos, meu Deus, e por isso entregamos a nossa vida nas suas mãos. Repita assim: Senhor Jesus, em suas mãos eu deposito toda a minha vida, toda a minha confiança,
cuida de mim e renova as minhas forças todos os dias. Se você crê, diga amém. Se você concorda, respira bem fundo e diga graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina assim, dizendo, em tudo dai graças. Então dá graças a Deus, porque a situação muda a partir do momento que a confiança nele é colocada. Graças a Deus, graças a Deus. Te damos graças, graças a Deus. Se mantenha firme na fé, se mantenha firme na sua confiança. E eu tenho certeza de que a sua história será transformada a partir de hoje, em nome de Jesus. Muito bem, eu fico por aqui. Domingo que vem eu volto com o culto de casa, porque em breve não será só de casa, você poderá estar conosco. Um beijo no seu coração, forte e afetuoso abraço em você e em toda a sua família. Entra lá no site novachurch.com e alimenta a sua fé. Que Deus te abençoe e até a próxima.